Fala galera, tudo bem? Que coisa horrorosa o jogo do Tottenham diante do Bournemouth, né? É um retrato que não é exatamente desse jogo, eu acho que gera uma reflexão muito maior e é esse o assunto de hoje por aqui. Como que o Tottenham piorou tanto no espaço de pouco mais de um ano? Porque pode parecer muito mais tempo do que isso, mas o Tottenham ainda é o atual vice-campeão europeu. Chegou na decisão e foi batido pelo Liverpool na Champions da temporada passada. É claro que muita coisa aconteceu desde então. A saída do Pochettino, a contratação do Mourinho, uma pandemia, uma paralisação do futebol mundial. Então, realmente, muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas é um espaço muito curto para enxergar uma queda tão grande. E é uma queda que passa por tantos aspectos que, se a gente parar para olhar, a gente bate o olho hoje no time do Tottenham, na própria escalação, para os jogadores dentro de campo, e já nem gera tanta expectativa assim. Você já nem consegue olhar para esse mesmo time que é muito parecido com o time que era a base da temporada passada, e você não consegue esperar muita coisa. E acho que isso gera um grande questionamento mesmo, que eu deixo para vocês aqui nos comentários. Como que o Tottenham foi capaz de piorar tanto em tão pouco tempo? Quero saber de vocês aqui embaixo, participem, tenho certeza que muita gente vai falar sobre troca do Pochettino, sobre contratação do Mourinho, sobre desempenho recente, talvez sobre transferências também, de jogadores que saíram, jogadores que chegaram, e a gente pode abordar alguns desses tópicos no vídeo de hoje. Então se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, curta o vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo. Bom, eu tô gravando esse vídeo logo depois da partida contra o Bournemouth e foi o primeiro jogo da temporada na Premier League em que o Tottenham não deu nenhum chute no alvo durante toda a partida. E mais do que isso, né? O Tottenham acabou escapando no final ali do que poderia ter sido ainda pior diante de um Bournemouth que provavelmente será rebaixado. O Tottenham não só não criou situações, como ainda sofreu. É verdade, você pode falar de pênalti no início do jogo, mas eu não tô ficando preso à questão do resultado, de ganhar ou não ganhar, de tropeçar. A questão aqui é desempenho. E quando a gente olha para o desempenho do Tottenham, a gente não vê grande evolução. Antes da parada, existia um argumento que era muito importante. O Tottenham, por exemplo, foi eliminado da Champions diante do Leipzig sem oferecer qualquer resistência, sendo atropelado dentro do confronto. Mas na época tinha um argumento que dava para você se agarrar a ele, que era o seguinte: muita gente está machucado, o elenco do Tottenham não é grande. Você perde jogadores que decidem jogos, os principais nomes do ataque, fica difícil esperar alguma coisa. E é verdade, eu mesmo usei esses argumentos aqui em vídeos na época, vou deixar link aqui inclusive para análise do jogo, do confronto, quando o Tottenham é eliminado pelo Leipzig na Champions. E isso é verdade. O Tottenham sofria demais. Sem Harry Kane e sem Son, o Tottenham não tem os seus dois jogadores mais decisivos. E ainda tinha perdido o Eriksen no meio da temporada por conta da janela de transferências. Mas agora eles estão de volta. E o repertório do Tottenham é tão pobre quanto. Então hoje, ao olhar para o Tottenham, a gente enxerga um mecanismo que talvez gere vantagem dentro de campo, que faça o Tottenham tentar criar alguma coisa, só que ele também é um mecanismo bastante discutível, porque é gerar vantagens para um corredor direito para que o Aurier apareça em vantagem para tentar oferecer alguma coisa. E o Aurier está longe de ser um lateral confiável, ou de alto nível, ou de grande capacidade de criação, de precisão para os cruzamentos. Uma coisa era gerar vantagem para o Trippier lançar ou cruzar, chegar à linha de fundo. Outra coisa é para o Aurier, que é um lateral extremamente irregular também. Então, se a gente olhar desde o início do trabalho do Mourinho, a gente já viu algumas variações na questão de sistema de jogo, mecanismos mesmo. O lateral pela esquerda vai ficar como um zagueiro para liberar o Aurier por um lado, o ponta pela esquerda vai ficar mais aberto, enquanto o ponta pela direita vai trabalhar por dentro mais como um atacante. A gente viu o Lucas tendo oportunidade justamente como esse jogador no início do trabalho do Mourinho, enquanto o Son fazia a ponta esquerda. O Bergwijn chegou no meio da temporada e talvez seja a exceção dentro de uma temporada em que os jogadores que foram contratados não foram integrados ainda a qualquer que seja o modelo de jogo. Lo Celso, outro que poderia ser citado certamente, Ndombele, jogadores que chegaram e que poderiam oferecer bastante, mas ainda não são peças integradas a isso. E aí a gente volta para um outro tópico anterior a tudo isso. A decisão de abrir mão de um trabalho que foi tão bem com o Pochettino. Não só, entre aspas, pela final da Champions na temporada passada, mas se a gente olhar para a pontuação do Tottenham nos últimos anos, para o nível das campanhas, para a regularidade em bom nível, é impressionante o que significou esse ciclo, o que representou esse ciclo. Se a gente olha para as últimas temporadas, vamos lá, as últimas 3, 4 temporadas, a gente vai ver o Tottenham fazendo 70 ou mais pontos dentro da Premier League. Em momentos específicos, chegando a brigar por título ou pela liderança do campeonato, dependendo do estágio dentro da temporada.
Nessa temporada 2019-2020, é claro, isso não é uma questão de jogar tudo nas costas do Mourinho ou dizer que ele é o culpado, até porque ele é uma segunda parte do trabalho, do processo na temporada. Mas o Tottenham tá no meio da tabela e é difícil olhar para alguém que esteja na frente dele, tem metade do campeonato na frente dele, e que a gente possa falar, ah, o Tottenham tá jogando mais bola do que esse time, porque não tá. E aí tá um ponto extremamente preocupante. E até quando a gente fala em o número máximo de pontos que o Tottenham pode alcançar dentro dessa temporada, que agora, faltando 4 rodadas para o fim, 4 jogos para o fim, o máximo que o Tottenham pode chegar é 61 pontos. Olha o quão distante está de campanhas de anos anteriores, né? Então, tudo bem, o Tottenham optou por encerrar um ciclo com o Pochettino. Não era algo fácil de fazer. Um questionamento que foi muito feito na época e que acho que volta à tona agora é: o Tottenham fez a opção certa ao tentar reiniciar um trabalho, recomeçar um trabalho, abrindo mão do seu comandante em vez de fazer uma reformulação dentro do elenco? Porque ao olhar para trás a gente vai enxergar um Tottenham que de fato atingiu alguns limites que a gente pode tentar enxergar dessa forma. Um limite é, talvez tenha conseguido chegar ao teto, ao topo do que poderia render, porque o elenco, que era um elenco enxuto, que era um elenco de jogadores pouco badalados, salvo algumas exceções, chegou a jogar muita bola, e o Tottenham atingiu um nível muito bom para competir entre os melhores na Inglaterra e na Europa. Então aí tem um mérito muito grande do coletivo potencializando a individualidade, trabalho de treinador, né? Conseguindo elevar o nível médio, o nível de exibição, o nível de desempenho de muitos deles. Então talvez sim, esse grupo tenha atingido um teto. Um outro limite, que também foi um fator certamente, foi a questão do desgaste, e até por isso a gente viu algumas novelas nos últimos anos envolvendo jogadores que deixavam claro que queriam sair do Tottenham, mas iam ficando, e aí vai esperar fim de contrato, vai ser negociado agora, quem sai depois. Várias novelas foram se arrastando dessa forma quando a gente olha para a gestão de elenco do Tottenham. Isso certamente era um fator também. Talvez fosse um desgaste depois de bastante tempo de trabalho com o Pochettino. Acontece. Muitos trabalhos, mesmo os melhores, eles geram um desgaste que acaba transformando isso num prazo de validade. E no caso do Pochettino é indiscutível que o saldo foi muito positivo. Mas, de novo, a opção do clube foi olhar para esse cenário, e aí você tem algumas formas diferentes de enxergar, e a opção foi, vamos romper com o que estava sendo feito para tentar um novo processo, para tentar resgatar o que ainda dá para extrair desse atual elenco. Talvez seja uma saída mais fácil do que você ter que promover uma certa reformulação de alguns dos pilares, de alguns dos jogadores. Nesse meio do caminho, é verdade, jogadores importantes saíram. O Trippier saiu antes do início da temporada, o Eriksen saiu no meio da temporada. O Eriksen era um dessas histórias. Vai ficar até quando? Sai, renova, não renova. A gente viu isso acontecer com o Alderweireld também, entre outros jogadores dentro do elenco. O fato é, a chegada do Mourinho, que teve, num primeiro momento, até uma ideia ali de que poderia causar um impacto positivo e de que poderia ser esse empurrão para o Tottenham tentar se reerguer com esse elenco sem precisar promover uma transformação um pouco mais profunda, ela não se sustentou por muito tempo. Então o Tottenham até pode ter esboçado algumas atuações interessantes, animadoras no primeiro momento, mas hoje, ao olhar já com um pouco mais de tempo para trás, a gente enxerga um processo de, talvez a palavra seja muito forte, mas um processo de destruição, talvez desconstrução seja uma palavra um pouco mais amena para falar de um time que chegou num nível muito alto e de lá para cá só cai. E até onde vai essa queda, até onde isso faz parte do processo, até onde isso é reversível para uma sequência de trabalho, ou já significa deixar o trabalho muito desgastado para uma próxima temporada, pensando do ponto de vista do Mourinho. Vamos lembrar que o Mourinho, em trabalhos recentes, tem sido um treinador de um prazo muito curto de validade, até pela personalidade também. Mas quando ele assume o Tottenham, é interessante porque ali ele assumiu o Tottenham depois de um desgaste muito grande no Manchester United, e ele chega ao Tottenham falando sobre como agora ele tinha um grande elenco nas mãos, como agora ele tinha bons jogadores para trabalhar e ele pretendia fazer um trabalho longo, um trabalho que poderia ser duradouro e que poderia trazer muitos frutos. E eu não estou só direcionando o problema aí pro Mourinho nesse caso, não, porque tem a ver também com os jogadores, é claro. Só acho que é curioso isso, porque no trabalho dele no Manchester United, quantas e quantas vezes não foi ele quem foi ao microfone para apontar o dedo e dizer que faltava qualidade no próprio elenco. Então, num espaço curto de tempo, a gente viu um time desaparecer do ponto de vista de desempenho coletivo, e agora, isso é anterior à chegada do Mourinho, é bom deixar isso claro, não quer dizer que quando o Mourinho chegou o negócio acabou, o nível de desempenho já estava caindo, tanto que isso culminou com a saída do Pochettino, mas agora o ponto é,
dá para resgatar até que ponto? Dá para resgatar o que exatamente? É claro, o Tottenham tem qualidade individual em alguns jogadores e o Tottenham tem capacidade para ganhar jogos a partir disso, principalmente com Harry Kane e com Son. São dois jogadores que realmente desequilibram e são dois jogadores fundamentais e até por isso quando eles ficaram fora foi tão desastroso aquele período. Mas agora, mesmo com eles em campo, a gente tem visto atuações muito fracas, atuações que não dá nem para questionar se é convincente ou não, elas realmente são muito ruins. Elas não justificam nem um time de meio de tabela dentro da Premier League. E foi um pouco do que a gente viu contra o Bournemouth. Mas se a gente olhar para jogos recentes, nessa volta, não foi nada muito diferente disso não. E olha que o Tottenham chegou a ganhar 2 desses jogos na volta também. Chegou a perder também, chegou a ter resultado muito ruim contra o Sheffield United, por exemplo, dentro da Premier League. Mas esse contra o Bournemouth, até pelo que ele simboliza diante de um adversário que está numa situação ruim, complicada, lutando contra um rebaixamento cada vez mais provável, essa incapacidade do Tottenham para produzir qualquer coisa dentro do jogo, ela é muito alarmante. Então vamos esperar para ver como serão esses próximos capítulos, esses próximos meses, para entender o que vai ser, qual vai ser o cenário do encerramento da temporada. Porque no caminho atual ele pode já ser de um desgaste considerável. E aí o que a gente vai ver? Vai ver uma instabilidade relativa ao Mourinho ou vai ver uma transformação mais radical no elenco, mexendo mais nas peças que fizeram parte desse ciclo tão positivo, né? Os melhores anos do Tottenham nas últimas décadas foram esses anos do Pochettino, certamente. Mas agora, muito rapidamente, aquela memória parece já muito mais distante do que apenas um ano. Parece que o Tottenham forte já é coisa de bem lá de trás. E não é. Hoje está distante da parte de cima da tabela, onde frequentou com regularidade nos últimos anos. Quero saber de vocês, quero saber nos comentários o que vocês acham do elenco mesmo, do desempenho dos jogadores, do trabalho do Mourinho, se já é um momento para avaliar isso ou se é questão de deixá-lo por mais tempo para ver aí sim, avaliando para uma temporada completa, com início, meio e fim, sem interrupção no meio do caminho, sem pegar o bonde andando, para tentar ter uma avaliação um pouco mais razoável, racional em relação ao trabalho do Mourinho. Quero saber de vocês nos comentários. Um abraço e até a próxima.